Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do caso do Trump, né, do dinheiro que ele supostamente teria pago para uma garota de programa para ela não dizer que tinha um caso com ele na eleição de 2016. Vamos entender esse caso do Trump, que é o caso que ele está sendo julgado neste momento, é o único caso que tem a possibilidade de prender o Trump antes da eleição esse ano, mas parece que as coisas não estão indo bem não, tá? O júri está já há várias horas tentando chegar a uma decisão. Eles têm que chegar a uma decisão unânime e parece que não vai rolar a decisão unânime. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Juiz de Fora não é brejo do Rio, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? O Trump ele chegou a ser indiciado em vários processos lá nos Estados Unidos, processos absurdos, claramente juízes partidários como Alexandre de Moraes querendo destruir o Trump a qualquer custo, né? Felizmente, lá nos Estados Unidos, eles têm um sistema judicial mais maduro que o nosso e principalmente uma Suprema Corte que ainda evita entrar em política, né? Que toma decisões com base na lei real. E com isso, os casos mais sérios, que eram, por exemplo, aquela tentativa de tirar o Trump da eleição, de tornar ele inelegível, já foram descartados pela Suprema Corte de lá. Mesmo que o Trump esteja preso, ele vai ser candidato e ele pode ganhar, ele pode se tornar o presidente dos Estados Unidos mesmo na cadeia. Como é que isso vai funcionar, ninguém sabe, né? Mas enfim, nessa briga toda, um caso particular está mais avançado que os outros e é o único que tem a possibilidade de ter uma condenação à cadeia do Trump até o final do ano, que é aquela acusação de que ele teria pago uma garota de programa para calar a boca dela, para ela não falar que teve um caso com ele há sei lá quantos anos atrás. A própria menina falou que depois que isso era mentira, que eles nunca tiveram caso, mas que ela queria ganhar um dinheiro e coisa e tal. E quem pagou isso foi o advogado do Trump, ou seja, não há nenhuma indicação de que o Trump soubesse que o advogado tinha pago essa garota de programa. É que pessoas muito ricas como o Trump, eles têm uma equipe jurídica, né? Porque eles recebem um monte de ações, né? E dependendo da ação, o advogado olha para a ação e fala, quer saber, isso aqui é mais barato eu pagar essa extorsão do que eu realmente entrar nessa briga e comprar briga na justiça, vai ser muito pior, deu o trocado lá que a mulher queria, e nem avisou o Trump, porque é uma coisa pequena, né? Como eu disse, né? O Trump deve sofrer milhares de processos desse tipo o tempo todo, um monte de gente querendo se aproveitar do cara, muito antes dele se tornar presidente, né? Ele já era famoso, já era uma pessoa notória na sociedade, já era muito rico, né? Então, essa foi a situação. Aí, qual que é a acusação que consta contra o Trump? Como esse dinheiro foi gasto durante o período da campanha e isso seria um gasto eleitoral que não foi declarado, entenderam? O que ele está sendo acusado aqui, na verdade, é de gasto eleitoral não declarado. Ele deveria ter dito lá na contabilidade dele que esse dinheiro que foi pago para ela era um gasto eleitoral. O que não faz sentido, ele nem ficou sabendo disso, foi o advogado dele que tomou a decisão lá, que deu o dinheiro para a mulher para calar ela e vida que segue, né? Então, ou seja, estão querendo condenar ele por isso. Só que qual que é o problema dessa história? Esse caso está correndo em Nova York, num tribunal em que o juiz é extremamente esquerdista, extremamente democrático, então quer condenar o Trump a qualquer custo, e lógico, os jurados são tomados ali da região onde fica o tribunal. Então é um monte de gente que lá de Nova York, que todo mundo é de esquerda também, extremamente esquerdista, todo mundo democrata, todo mundo doido para ferrar o Trump nessa história. Então existe sim uma grande chance dele ser condenado, eu já falei para vocês. Só que tem um porém nessa história. Para ele ser condenado, ele precisa ser condenado unanimamente, né? A ideia do júri nesse tipo de condenação, se um jurado disser que acha que ele não é culpado, indúbio pro réu, né? Você está em dúvida se o cara é culpado ou não, é melhor não condenar o cara, né? Então esse é o grande desafio do pessoal, está acontecendo nesse momento, já teve todas as provas apresentadas, já teve as alegações finais, e agora neste momento o que está acontecendo é que os jurados estão reunidos, chegando a uma decisão. E a grande dúvida que todo mundo tinha é o seguinte, por quê?
Se todos os jurados forem democratas esquerdistas ali da região de Manhattan e coisa e tal, ia ser uma decisão muito rápida. Rapidamente eles iam chegar à conclusão de que o Trump é culpado e pronto, né? E todos eles chegando à conclusão que o Trump é culpado, o juiz iria botar o Trump na cadeia. Não se sabe por quanto tempo, ele ia ter, tem uma pena máxima aí, mas certamente ele poderia passar o resto da campanha na cadeia, né? Enfim, só que o que está acontecendo? Isso começou ontem, esse julgamento, né? E o que está acontecendo é que no final das contas, aqui, ó, segundo dizem membros da imprensa, no caso do dinheiro para calar a boca da menina lá, né? Eles acreditam que os promotores perderam o voto de pelo menos metade dos jurados. Ou seja, os promotores fizeram tanta lambança no caso, porque o que aconteceu? Eles chamaram a tal Stormy Daniels. Stormy Daniels é o nome da garota de programa, na verdade ela é atriz pornô, né? Que seria o estopim dessa história toda e coisa e tal, mas que ela própria já tinha dito que nunca fez nada com Trump, ela só queria mesmo dinheiro, né? Extorquiu, fez uma extorsão simples, né? Enfim, e ela falou um monte de coisa, inventou um monte de história, não sei o que lá. No final das contas, o depoimento dela foi tão confuso, tão cheio de mentira, tão cheio de buraco, que piorou a situação, né? E depois teve o caso do advogado do Trump que pagou o dinheiro para ela, que também falou que já roubou dinheiro do Trump, não sei o que lá, que teve um monte de caso lá, ele hoje é brigado com o Trump, esse advogado. Enfim, ficou tão confusa a coisa que, segundo dizem membros da imprensa, metade dos jurados são contrários a isso daí. A promotoria perdeu isso daí, né? E aí, o que aconteceu? No início do julgamento são 7 jurados, né? Os jurados eles podem fazer requisições. Se tiverem alguma dúvida, eles podem fazer perguntas para o juiz, né? Então, fizeram algumas perguntas, 4 perguntas. 3 no David Pecker, no testemunho do David Pecker. David Pecker é um editor de uma indústria, de uma revista lá nos Estados Unidos, que é amigo do Trump, e teria em 2015 oferecido ao Trump para usar as revistas dele para acabar com esses rumores de garotas de programa que ficam acusando o Trump e coisa e tal, e teria feito essa oferta para o Trump teria recusado, né? E ele foi arrolado nisso daqui para dizer que, né, que o Trump tinha, isso é uma coisa comum com o Trump de fazer, de pagar meninas de programa, porque, assim, quando havia essa chantagem, né, se havia chantagem, ele preferia não levar o caso, não levantar o caso e pagar o pessoal, né. E aí, 3 perguntas foi justamente sobre isso daí, né. Então, a pergunta era sobre a conversa que ele teve com o Trump, o testemunho dele na decisão de não dar dinheiro para a Karen McDougal. Essa daqui era uma outra mulher que também acusava o Trump de ter tido um caso com ela e coisa e tal. E o encontro que ele teria tido com o Trump na Trump Tower, né? E também uma questão sobre a testemunha do Cohen, que era o advogado do Trump que teria feito o caso com a Stormy Daniels, que também teve um encontro com o Trump ali, né? E aí fala aqui que os juízes, né, o promotor e os juízes informam esses detalhes para os jurados, mas o importante disso daqui é que, repara, eles estão discutindo. Entenderam o problema? Ou seja, os jurados não chegaram a um acordo único que o Trump é culpado. Se fosse todo mundo democrata querendo condenar o Trump, já teriam condenado ele, né? O fato é que eles estão discutindo o assunto lá, né? E isso daqui faz crer que tem pelo menos um jurado, no mínimo um, mas pode ser mais, como estão dizendo aqui, os promotores perderam metade dos jurados, que não concorda com a questão da culpa do Trump, né? Então, é um bom sinal. Quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, no final das contas, né? Pode ser que, no final das contas, eles cheguem mesmo à conclusão de que ele é culpado e coisa e tal. Mas pode ser, isso aqui indica que pelo menos discussão tem, né? O grande medo do Trump é se fosse uma coisa rápida. Eles se reunissem rapidamente, dessem um veredito, certamente seria um veredito de culpado. Como eles estão discutindo, o que está acontecendo lá é que deve ter uma parte dos jurados que é democrata fanática, que quer botar o Trump na cadeia de qualquer jeito, e seria petista aqui no Brasil, né? E uma outra parte, que a gente não sabe quantos são, mas pelo menos um, basta um falar que o cara é inocente e que não tem problema. Mas ainda teve outra coisa, né? O júri, depois, isso já no final do dia, eles pediram para ouvir novamente as instruções sobre como é que tem que ser a decisão deles, né?
Então, de novo, eles estão em dúvida sobre isso, né? E o time do Trump acredita que quanto mais tempo levar, melhor é para o Trump, porque significa que eles estão discordando. E se tiver discórdia, indúbio pro réu, o Trump está liberado, né? Agora, um caso absurdo foi a resposta do juiz quando foi perguntado sobre a forma, o que eles tinham que condenar o Trump. E olha só, o juiz falou que eles podem, eles não precisam todos concordar sobre quais crimes foram cometidos, mas todos têm que concordar que houve crime cometido. Entenderam a história? Para você condenar alguém, ele teria que ser condenado por unanimidade, então todos os jurados têm que considerar que o Trump é culpado, mas o que ele está dizendo aqui é que eles podem considerar que ele é culpado de crimes diferentes. Olha que absurdo isso, na verdade, pela interpretação da lei, não, né? Teria que ser unânime dos crimes em que ele está sendo acusado. O juiz disse que eles podem pegar qualquer crime, inclusive crimes que o Trump não teria sido acusado de cometer, né? Então, é um absurdo completo, uma corruptela da justiça completa. Eles querem arrancar uma condenação do Trump a qualquer custo ali, né? E isso aqui que eles estão chamando aqui, ó, tem alguns rumores muito interessantes sobre um jurado que estaria evitando a coisa. Ou seja, seria um jurado que não quer votar culpado. E no final das contas, os outros jurados, então, como você pode imaginar, né? Imagina um monte de petista querendo falar em cima da cabeça do cara. E com isso, agora o juiz deu uma instrução que ele tem que condenar de alguma coisa. Acha alguma coisa para condenar o Trump, nem que não seja o mesmo crime, cada um condena por alguma coisa. Enfim, um absurdo, é óbvio que o juiz quer condenar o Trump de qualquer jeito, é óbvio que muitos jurados querem condenar o Trump de qualquer jeito, mas a verdade é que nesse momento, até aqui, parece que o Trump está ganhando esse negócio, né? Vamos ver como é que vai sair o resultado aí. Não se sabe. Quanto mais tempo levar para sair essa sentença, melhor, né? Porque significa que tem mais discussão. Enquanto tiver mais discussão, o Trump está ganhando. Se um jurado manter o pé e não arredar o pé, não tem condenação do Trump. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.